E aí, continuando os nossos estudos em Reale e Antissérie, História da Filosofia, Patrística e Escolástica, ainda na primeira parte, primeiro capítulo, nós vamos encontrar os autores falando sobre o conceito de providência na Bíblia. Já passamos pela fase da filosofia grega, né, e após vem os estoicos, vem os cínicos, os epicuristas, e nós vamos entrar na era em que Jesus vem à Terra, e ali no finalzinho do século I, século II, vão aparecer os primeiros pensadores sobre a idealização de uma possível filosofia cristã, o que acaba acontecendo mais adiante. Reale e Antissérie trazem para a gente o seguinte: Sócrates e Platão já haviam falado do Deus Providência, o primeiro no plano intuitivo, o segundo com referência ao demiurgo que constrói e governa o mundo. Mas Aristóteles ignorou esse conceito, como o ignorou também a maior parte dos filósofos gregos, exceto os estoicos. Mas os estoicos podem ter extraído tal concepção, mais uma vez, de sua bagagem cultural originária, que tinha suas raízes na origem semítica dos fundadores do Pórtico, como sustenta a hipótese de Polens. O certo é que a providência dos gregos nunca diz respeito ao homem individual, e a providência estoica chega até a coincidir com o destino, nada mais sendo do que o aspecto racional da necessidade com que o Logos produz e governa todas as coisas. Nós já temos a ideia do Logos, ou a razão, para os gregos. E interessante que na própria Bíblia, né, no Novo Testamento, nós vamos ter o conceito de João, dizendo que no início era o Logos. Algumas traduções trazem o termo verbo. Já a providência bíblica não apenas é própria de um Deus que é pessoal, em alto grau, mas também, além de se dirigir para o criado em geral, dirige-se ainda e particularmente para os homens individuais, especialmente para os mais humildes e necessitados e para os próprios pecadores. Basta recordar as parábolas do filho pródigo e da ovelha perdida. Eis uma das passagens mais famosas e significativas a esse respeito, registrada no Evangelho de Mateus. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar, por pouco que seja, a duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ora, você tem contato com uma nova forma de ver o mundo. Por essa passagem bíblica do livro de Mateus, trazida por Jesus, conclamando a sociedade, conclamando a humanidade, a não mais trazer preocupações excessivas com o dia a dia, com o que vai comer, com o trabalho, enfim, com o que vai vestir. Ora, numa leitura antropológica,
o grande problema é justamente o que fazer desse homem. O que é que os gregos antigos pensavam? Os gregos antigos traziam um grande problema, que era: de que forma se pode ser feliz? Como ser feliz? Como esse ser humano pode angariar essa felicidade? Durante muito tempo, e ainda hoje, nos mundos de hoje, estamos num mundo bem materialista, né? Para deixarmos de lado tudo aquilo que é material e seguir alguém que nos diz que tem um Criador maior, e esse Criador maior vai nos prover de todas as coisas. É óbvio que há um choque entre o homem presente ali na Palestina, presente em Roma, principalmente esse homem que teve presente no Egito também, né? Principalmente o homem que teve contato com a filosofia da época, com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, com os estoicos, com os cínicos. Há um choque grande, e é verdade. E a partir daí, essa filosofia ela vai crescer, homens, grandes pensadores vão se aproximar do pensamento cristão, vão desenvolver, vão trazer aspectos da filosofia grega para vestir esse novo pensamento. Agora, se você pensa assim, poxa vida, acho meio incongruente, acho meio difícil você não se preocupar com as coisas materiais, com as coisas do dia a dia. E óbvio que nós vamos confrontar, esse é o nosso intuito aqui, trazer e fazer com que caminhe lado a lado fé e razão. Não mais distanciar, mas andar lado a lado. E os homens, os grandes pensadores buscaram isso, muitos deles buscaram durante esses 2 séculos, né, da vinda do Cristo até hoje. Agora, nós vamos encontrar na passagem de A Gênese, vamos trazer dentro do próprio cristianismo, mas porém do ponto de vista espírita. O que é que nos traz Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, francês do século XVIII, século XIX, num capítulo que ele chama de A Providência, no livro A Gênese. Prestem bem atenção. A providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas, e é nisso que consiste sua ação providencial. A nossa pergunta aqui é: de que forma Deus age em nossas vidas? Ora, Deus tão grande, Deus imenso, Deus infinito, absoluto, e eu tão pequenininho, material aqui nesse ponto azul, mergulhado nesse grande universo. De que forma ele age diretamente na minha vida? Aquela passagem de Jesus nos vai trazer de forma mais superficial, mas aqui nós temos algo muito mais direto, que é o seguinte. Vamos lá. Ante a impossibilidade de compreender a essência da divindade, o homem só pode fazer dela uma ideia aproximada por meio de comparações, necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, num primeiro momento, lhe parece impossível. Aí ele detalha. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre os corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente, somente pelas forças materiais. Mas, se o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, já não agirá às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, ele verá, entenderá e sentirá. Para o filósofo mais universal, não tão ligado ao campo cristão, nós podemos buscar as mônadas de Leibniz, as mônadas que vêm do alto, do universo. Imaginem essas mônadas, mas no processo de um fluido inteligente, não mais um fluido mecânico,
Não mais um fluido automático, mas um fluido inteligente. Um fluido que entenda o que você fala. Um fluido que tenha sensibilidade e percepção. Ah, é difícil, é complicado? Pode parecer num primeiro instante. Porém, mais difícil é não pensar racionalmente como Deus poderia agir em nós. E de que forma atingir, se não pelo pensamento, se não pela razão, se não pela vontade. Quando nós passamos no trajeto de Jesus a Jericó, e quando ele recebe o cego, Jesus faz questão de recebê-lo e pergunta para ele: que queres de mim? Ora, Jesus sabe o que é que o cego quer. Ele quer voltar a ver, mas ele faz a pergunta, ele quer extrair de dentro dele. E aquele indivíduo diz: mestre, Raboni, que eu veja, que eu volte a ver. Ora, ele emite uma vontade, ele emite um sentimento, um desejo, no que Jesus responde: a tua fé o curou. O teu sentimento, a tua vontade, o teu pedido com fé, fé não somente no sentido de acreditar, de crer, mas de ter essa vontade de voltar a ver, Jesus, com a sua grandeza espiritual, com seus fluidos salutares, faz com que naquele instante o cego de Jericó volte a ver. É por isso que quando a gente nos pergunta sobre milagres, eu não acredito pessoalmente em milagres. Embora respeite muito quem acredita em milagres. Mas a ciência a cada dia ela vai avançando de uma forma que vai nos responder todas aquelas passagens que Jesus trouxe para a gente e que fizeram com que os filósofos discutissem ao longo daqueles séculos, logo após a sua vinda à Terra. É esse o nosso intuito aqui nesse canal, trazer muito mais aspectos sobre esse, discutir os primeiros filósofos cristãos, o restante da filosofia, entrarmos também com um pouco de física quântica e de neurociência. Mas pedimos para você o seu apoio. Faça comentários aqui embaixo, que você possa sugerir para seus amigos, para suas amigas, esse nosso bate-papo, que possa também nos dar sugestões e assuntos a serem abordados aqui no nosso canal. Deixe o seu like, não esqueça de assinar e ative o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até a próxima!